Conhecer Portugal de ponta a ponta é um privilégio sem tamanho. Nossa viagem por terras lusitanas passa agora por Monção, que fica no norte do país, bem na fronteira com a Espanha e que se encontra às margens do Rio Minho. Monção é uma cidade muito agradável para se passar uns dias. Além das muitas muralhas que guardam memórias de guerras e conflitos na região, não faltam por ali encantadoras paisagens naturais para serem admiradas, além de casas, igrejas e muitas construções antigas muito bem preservadas. Em Monção, há também diversas residências nobres de outros séculos, como o Palácio da Brejoeira, classificado como Patrimônio Nacional desde 1910 e rodeado de lagos e jardins. Uma paz total. Este edifício imponente, estilo neoclássico, fica a apenas 6 quilômetros do centro da cidade. O palácio está em uma propriedade privada num terreno de 30 hectares, sendo 18 de vinhedos, onde se produz 60 mil litros anuais do famoso vinho Alvarinho, o autêntico dessa região. A Brejoeira foi a terceira marca a surgir e a primeira a exportar o vinho Alvarinho. Por sinal, eles exportam hoje para o mundo todo, inclusive para o Brasil. Uma visita completa ao Palácio da Brejoeira dura cerca de 30 minutos e sai por 5 euros por pessoa. Vale muito a pena, viu? Uma excelente opção para se hospedar no centro histórico de Monção é o bucólico Hotel Convento dos Capuchos. A beleza dos jardins e o charme rústico conservado tornam esse lugar ainda mais fascinante. É uma reunião de espaços de lazer que convidam ao relaxamento e ao desfrutar da natureza. É incrível ver como cada detalhe é muito bem preservado neste hotel. Praticamente tudo remete ao antigo convento, que foi construído por monges no século XVI. O turismo de Portugal atribuiu ao hotel a declaração de utilidade turística e o integrou à Rota do Vinho Alvarinho. Ainda no hotel, vimos essa simpática apresentação de um grupo folclórico da região. Aliás, em Portugal, há muitos desses grupos que mantêm a história, a cultura e os costumes de outras épocas. Muita gente ali acabou entrando na dança. Depois, provamos mais pratos típicos da terrinha. Olha só cada delícia! Caldo verde crocante, o tradicionalíssimo bacalhau com broa e esse doce delicioso aí, o leite creme crocante. É bom demais tudo isso. No Convento dos Capuchos, o nosso hóspede pode encontrar, acima de tudo, um atendimento muito personalizado. O nosso cliente encontra aqui um funcionário motivado para o atender, para satisfazer todos os seus caprichos. Encontra uma cozinha de excelência no nosso restaurante, a Cozinha do Convento, onde se podem degustar menus relacionados com a harmonização com o vinho Alvarinho e, portanto, a tranquilidade, a natureza, o património. Estamos num convento do século XVIII, portanto, nós estamos num sítio de excelência para descansar, para desfrutar desta piscina que está aqui atrás ou para desfrutar da paisagem que também está à nossa frente e que é o Rio Minho, que é Espanha. Nós estamos muito pertinho aqui de Vigo, portanto, de um aeroporto internacional. Portanto, é muito fácil chegar a Monção e desfrutar de uns dias tranquilos. E vamos pelas estradas lusitanas. Nossa viagem agora nos leva à pitoresca vila de Melgaço, na região do Minho, uma das regiões mais verdes de Portugal. A paisagem é sensacional. Sem dúvida, um dos pontos mais visitados aqui da região do Minho é essa vila histórica de Melgaço. Esse castelo, por exemplo, foi construído no século XIII como refúgio e escudo contra as invasões espanholas, já que estamos apenas a 800 metros da Espanha. E como é bonita essa vila com ares medievais de Melgaço. Muitos turistas incluem esse lugar no roteiro de Portugal. E não é por menos, já que aqui mesmo, nessa rua principal que leva ao castelo, fica o Solar do Alvarinho, que, como o próprio nome diz, reúne todos os mais de 30 produtores de vinho Alvarinho aqui de Melgaço. É uma oportunidade para degustar as diversas variedades deste vinho único no mundo. Outro local que vale ser conhecido por aqui é o Termas de Melgaço, muito procurado pela qualidade terapêutica das suas águas.
E nós fomos conhecer e provar, claro, a tão famosa água bicarbonatada sódica. Muita gente vem ao Termas também para relaxar na hidro, utilizar dos serviços do spa ou buscar tratamentos naturais para diabetes, por exemplo. O que nós gostamos demais foi do sossego que esse lugar proporciona. É um silêncio e uma tranquilidade fora do comum. Diariamente saem transportes gratuitos do centro de Melgaço para o Termas, e eles sempre oferecem algumas promoções interessantes. Ainda em Melgaço, conhecemos esse centro de estádios, que, além de oferecer estrutura para competições esportivas, é bem conhecido por abrigar muitos times de futebol que fazem a pré-temporada por aqui, como o Celta, o La Coruña, o Marítimo, além da seleção portuguesa Sub-21. Eu falei que Melgaço é encostado na Espanha? Olha o símbolo da União Europeia aí. Essa é a vista que temos do Hotel Rural Reguengo de Melgaço, uma verdadeira viagem até o século XVI, onde viveram famílias de reis e senhores feudais no local. O hotel, que foi totalmente recuperado e adaptado ao turismo, está numa área total de 14 hectares, sendo quase 10 só de parreiras do vinho Alvarinho. Sem dúvida, é uma opção altamente recomendável para ficar em Melgaço e conhecer as atrações da cidade. Na região norte de Portugal, a apenas meia hora do Porto, outra cidade bem agradável para se conhecer é Vila Nova de Famalicão, com pouco mais de 130 mil habitantes. A cidade concentra parques e praças que são bons lugares para caminhar, correr, pedalar. Além disso, Famalicão tem uma vida cultural bem agitada. A Casa das Artes, por exemplo, reúne cinema, apresentações de música, danças, exposições, teatro. E ali pertinho, fomos conhecer o hotel do seu João Monteiro, o presidente da Associação dos Hotéis Rurais de Portugal, Quinta da Azenha. E fomos recebidos com essa mesa farta aí, com frios, alheiras, patanescas de bacalhau. É muita tentação reunida. E muito vinho sempre. Com o tradicional brinde, para cima, para baixo, para o centro, para dentro. Conhecemos por lá a diretora de promoção turística de Lisboa. Bom, a gente percorrendo Portugal de norte a sul, ou melhor, a gente fez o contrário, né? De sul a norte, mas mostrando as belezas naturais, culturais, gastronômicas de todo o país. E agora eu estou com Maria Clara Pereira, que é diretora de promoção turística de Lisboa, justamente para falar sobre o poder, a força que tem e a tradição também dos hotéis rurais, do turismo rural, como Portugal cresce cada vez mais nesse segmento. Sem dúvida são, digamos, um alojamento turístico importante porque vai recuperar também espaços, património cultural, património edificado, que, enfim, onde podemos receber todos os turistas bem, receber bem, acolhê-los e mostrar a nossa tradição, a nossa história, os nossos hábitos. E muita gente que nos assiste no Brasil começa a ter noção do que pode encontrar nesse turismo rural de Portugal. Quais são as principais atrações, o que mais é divulgado de Portugal para o mundo? Nesses espaços poderão, digamos, experimentar dentro do espaço rural as atividades equestres, a parte da cultura, os museus, digamos, experimentar as atividades na natureza, a observação de aves, enfim, ligar também às barragens onde fazem atividades náuticas, etc. Todo o tipo de animação, inclusive a parte religiosa também. Nós, enfim, somos ricos nesse património também religioso. Bom, por fim, eu faço um convite também para a senhora fazer um convite direto, né? Um recado aí aos brasileiros para conhecerem Portugal também. Sim, senhor. Portanto, venham para Portugal, de norte a sul do país, no centro, no Alentejo, no Algarve. Queremos acolhê-los, recebê-los e mostrar as riquezas do nosso país e poder-vos também transmitir aquilo, as nossas raízes, a nossa tradição, a nossa identidade. E no Hotel Quinta da Azenha, tivemos novamente o privilégio de poder ver em Portugal uma apresentação muito bonita de um grupo folclórico. E também vimos de camarote o seu João Monteiro no piano. Ele deu um verdadeiro espetáculo.
O seu João nos contou que uma meta ambiciosa da Associação dos Hotéis Rurais de Portugal é, no futuro, criar uma cadeia de hotéis rurais de capital português. Neste momento, a Associação tem 89 associados devidamente legalizados. Nós temos em vista, neste próximo ano, já ter na ordem de 120 a 150. E então, porquê tudo isto? Porque nós estamos a receber realmente apoios da parte do Governo, da parte do Turismo de Portugal, que estão confiando em nós, porque nós temos vindo a fazer um trabalho perfeito. E o seu João Monteiro fez questão de também deixar o seu convite para que os brasileiros conheçam Portugal. Bom, meus caros brasileiros, vocês são como irmãos para nós e eu realmente pude verificar quando estive aí que vocês são realmente pessoas amigas de Portugal. Eu convido-vos a vir ver a realidade, em que vocês possam passar aqui umas férias, vocês possam conhecer bem os vossos antepassados, onde os vossos antepassados andaram e não é caro. Outra coisa realmente importante é a qualidade e realmente o custo. O norte de Portugal reúne muitas cidades e atrações encantadoras. Pegamos estrada mais uma vez. E agora, nosso próximo destino é Barcelos, mais especificamente no Hotel Quinta das Tulipas. Além de ser um bom lugar para descansar e curtir umas férias, para quem prefere um agito, esse hotel é muito bem localizado, já que fica perto de cidades como Porto, Braga e Guimarães. Essa coleção de carros antigos é o cenário preferido das noivas para serem fotografadas nas festas de casamento que acontecem no hotel. E dali se tem uma bela vista da cidade de Barcelos. O hóspede aqui no hotel encontra muitas coisas. Para além de um espaço envolvente, onde se pode tranquilizar, relaxar, encontra uma paisagem bonita, encontra um bem-estar, encontra sossego, harmonia, tudo que é ideal para relaxar, para tirar umas férias sem stress, livrar-se disso tudo. Muitos dizem que ir para Portugal e não conhecer o fado, o vinho e o bacalhau é quase o mesmo que não conhecer Portugal, certo? Pois bem, conhecemos e provamos os famosos vinhos portugueses, nos deliciamos com o tradicionalíssimo bacalhau e, enfim, pudemos curtir um show maravilhoso de fado no Hotel Quinta das Tulipas. O fado é um estilo de música tradicional portuguesa. Geralmente é cantado por uma só pessoa, chamada de fadista, e acompanhado por violão e guitarra portuguesa. O fado foi elevado à categoria de patrimônio oral e imaterial da humanidade pela Unesco. E, bem, as músicas são emocionantes. E depois do show, um dos músicos mostrou que conhece muito da música brasileira. Depois de uns vinhos, eu o acompanhei. Ou tentei, né? Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Nossa viagem do sul até o norte de Portugal está quase chegando ao fim. Mais de 3.000 quilômetros rodados, onde conhecemos belas estradas, rodovias, cidades, vilas, aldeias, freguesias, serras, praias, paisagens, vinhedos, patrimônios, castelos, pontos turísticos e muitos hotéis rurais. É muita experiência e histórias para contar. E é muita história de Portugal reunida. Não é por nada que esse país reúne tantos patrimônios nacionais e também mundiais. Durante essa viagem, conhecemos muitas pessoas interessantes que nos ensinaram ainda mais sobre a cultura portuguesa e, claro, sobre o turismo lusitano. O que nós consideramos importante é o facto de termos um país relativamente pequeno, mas com uma grande diversidade de oferta, do ponto de vista paisagístico, do ponto de vista dos recursos, quer no litoral, quer no interior, e, sobretudo, um aspecto que nos caracteriza bastante e, de facto, o meio rural propicia esse ambiente e essa experiência. Depois de rodar Portugal desde lá do sul, enfim, nosso último destino é Porto.
tivemos o privilégio de ver a Foz do Douro, que é justamente onde acontece o encontro das águas doces do Rio Douro com as águas salgadas do Oceano Atlântico. A vista é simplesmente maravilhosa. O Parque Jardins do Palácio de Cristal é um local maravilhoso e vale passear pelos coloridos jardins presentes ali. Dá até para ver o Rio Douro desse parque, que também é conhecido por ser um ponto de encontro dos praticantes de atividades físicas. Outra atração bastante visitada no Porto é a Igreja e Torre dos Clérigos, monumento construído no século XVIII, de estilo barroco, que tem a torre mais alta de Portugal, com 6 andares e 225 degraus. Já o Sea Life Oceanário do Porto reúne aproximadamente 5.800 criaturas marinhas e de água doce, de cerca de 100 espécies diferentes. E que tal passear pela rua mais comercial da Baixa do Porto? Então, vale dar uma esticadinha até a Rua de Santa Catarina, que concentra muitas lojas de roupas, sapatos, presentes. É bem interessante de se conhecer. Passamos também pelo Palácio da Bolsa, que é a sede da Associação Comercial do Porto. Esse imponente prédio registra desde o século XIX os principais acontecimentos sociais, políticos e culturais ligados à vida da cidade. Bem na frente do Palácio da Bolsa se encontra a Praça do Infante Dom Henrique, ele que é considerado um dos mais importantes personagens do início dos descobrimentos portugueses. Inclusive, tem até uma estátua que homenageia o infante. Vale muito um passeio por essa praça, viu? Saindo da praça, a Rua do Infante Dom Henrique é caminho obrigatório para se chegar ao tão badalado Cais da Estiva. Essa charmosa rua, que ao longo dos séculos se tornou o centro cívico da cidade, é sempre assim, movimentada, com bastante trânsito, gente indo trabalhar, com muita gente de excursões também, pessoas caminhando. Uma forma prática de conhecer o centro e também outros bairros do Porto é pelos ônibus turísticos, que passam pelos principais pontos da cidade. Porto é conhecido como a cidade do trabalho, a cidade do vinho do Porto. Tem muita história nessa cidade, muitas ruas históricas e, claro, toda essa beleza do Rio Douro, bares, restaurantes, passeios de barco, teleférico. Esse lugar é simplesmente apaixonante. Contemplar o Rio Douro é inevitável nesse lugar. Sem dúvida, esse beira-rio do Porto é um dos mais pitorescos cenários que encontramos nessa nossa viagem por Portugal. Se quiser, dá para ver tudo isso lá de cima do teleférico. Ou literalmente do rio, como esse pessoal aí, se maravilhando e fotografando cada momento. Passam embarcações de todos os tipos. O que também atrai tanta gente assim por aqui são as dezenas de bares e restaurantes que compõem a orla gastronômica da Zona da Ribeira. Essas amigas canadenses de Toronto foram passar uns dias de férias pela Europa e ficaram encantadas pela cidade do Porto. It's beautiful, it's colorful, people are very friendly, people are kind, and everywhere you look is beautiful. Quase nos despedindo do Porto, fomos surpreendidos com esse espetáculo de violino. E no último minuto, fomos surpreendidos novamente, com uma fantástica apresentação do Fado de Coimbra, um estilo musical exclusivamente cantado por homens, onde tanto os cantores como os músicos usam esse estiloso traje. E a nossa deliciosa viagem por Portugal se encerra por aqui, na cidade do Porto, belíssima cidade por sinal. Percorremos o país do sul ao norte, passamos por várias regiões, aldeias, vilas, cidades pitorescas, maravilhosas, pontos turísticos e exploramos também o melhor dos hotéis rurais, do turismo rural e no final das contas eu ainda ganhei, olha só, um diploma de apreciador do agroturismo e também do vinho. Agora é voltar para o Brasil com as energias renovadas e você, claro, sempre continua acompanhando a gente no TV Travel News. Valeu!